E aí eu falei, velho, eu acho que muita gente não sabe o que é o sínodo, eu acho que rolava a galera explicar, a gente não vai fazer juízo de valor, a gente só vai explicar mesmo, é uma catequese sobre o sínodo aqui mesmo, pra galera poder entender e tal. E aí eu queria, tipo assim, começar explicando. E aí... O que é um sínodo, então? Vamos Exato. começar por baixo. Vamos começar pela base, né? Que aí fica... Um sínodo, mano, vem de uma palavra, acho que é grega, se não me engano. Acho que é grega, não tenho certeza. Mas significa caminhar juntos. É uma palavra antiguíssima da igreja. Isso aí é uma igreja da igreja primitiva. Toda vez que a igreja se reunia para decidir um tema, ela chamava de sínodo. Um outro nome que a gente costuma dar para sínodo é concílio. Então a gente pode, por exemplo, associar os concílios e os sínodos, né? A diferença é porque nós temos concílios ecumênicos, tipo o Concílio Vaticano II, né? Os sínodos, eles podem acontecer na igreja inteira, como está acontecendo aqui, mas é mais comum acontecer em dioceses, em regiões. Então, por exemplo, o bispo da sua diocese pode convocar um sínodo, que é para discutir algum tema. Sei lá, por exemplo, suponha que a gente está aqui em Anápolis e a gente está com um problema na igreja, um problema grande que não dá para resolver numa reunião, sabe? E é um problema típico daqui, sabe? Por exemplo, a gente mora no deserto, saca? E aí as missas durante o dia tá ficando muito difícil de participar. Então, porque questão de saúde, sabe? E aí a gente vai começar a tentar rever algumas questões de horário de missa. Eu tô dando um exemplo bem idiota aqui, sabe? E eu tô imaginando a galera no deserto assistindo missa. Tá vendo? Tem imaginação. O Ian não tem, você sabe, né? Sério? O Ian ele só escuta as palavras e vai imaginando as palavras assim, uma da outra. Poderia se propor um sínodo para isso. Ou para resolver um problema específico daquela região. Então, tipo assim, a gente precisa evangelizar uma população específica que só tem aqui em Anápolis. O bispo pode convocar um sínodo para fazer isso, entendeu? Não só as dioceses, mas também as regiões. Então, por exemplo, a Arquidiocese de Goiânia pode fazer um sínodo arquidiocesano, onde todas as dioceses vão se reunir. Ou então, sei lá, um sínodo brasileiro, sabe? Pode acontecer, entende? Para um país. E nesses sínodos de país, nós temos aí o que muita gente está ouvindo falar do sínodo alemão. Que é o que tá dando uma treta danada, todo mundo tá sabendo desse negócio aí, tá dando bagaceira. Tá dando mais que notícia ruim. Por que é notícia ruim? É notícia ruim. E é bom pra gente já poder especificar que o sínodo sobre a sinodalidade não é o sínodo alemão. O sínodo sobre a sinodalidade, quem convocou foi o Papa Francisco. O sínodo alemão, quem convocou foi a Conferência Episcopal Alemã. Foi a CNBB da Alemanha. Exatamente, entendeu? Então, assim, é outro rolê lá. Lá é outro sínodo. São dois encontros diferentes. Por exemplo, outro ponto, né? Parece-me que a Arquidiocese do Rio de Janeiro vai fazer um sínodo agora. Mesmo? Vai ter um sínodo agora aqui nos próximos meses, não sei e tal. Vai começar um sínodo lá também. Então, assim, é normal esse tipo de coisa acontecer na igreja. E, geralmente, quando se tem um sínodo, todo mundo fala. Um exemplo básico é o que a gente viu no Concílio de Jerusalém. Tá aquela treta lá, batiza, não batiza? Corta o bibiu dos homens, não corta, e fica aquele negócio, né? E o pessoal discutindo e tal, até que no final do frigir dos ovos, o Papa escuta todo mundo e bate o martelo. Porque é aí que tá. O sínodo não é um processo democrático, muita gente acha isso. Por quê? Processo democrático, todo mundo toma decisão e a decisão da maioria é o que prevalece, né? Então assim que funciona o Congresso Nacional. O plebiscito e o referendo, né? Isso. O sínodo não é, velho. O sínodo funciona assim. Todo mundo fala, saca? Aí a gente vota o que vai pro documento final. Só que no documento final, que é o documento final que vai pro Papa, o Papa lê e fala. Pode dar o veto. Não gostei dessa parte. Não vai, tá ligado? Então, no fim das contas, quem manda é o Papa, não é a geral ali. Então, assim, todo mundo fala. O sínodo pode recomendar uma coisa e o Papa pode falar, não gostei de nada aqui. Exato. Vocês se reuniram em vão aí. Vou dar um exemplo aqui, ué. Quando teve aquela questão dos métodos contraceptivos, do Paulo VI, teve um sínodo e o sínodo foi favorável aos métodos contraceptivos. O Papa Paulo VI, o que ele fez? Recusou. Recusou, irmão. Não é não. E tchau. E fez outra coisa. Foi um tiro no escuro, né? Exatamente. Então, assim, o sínodo não é um processo igual no Congresso Nacional, tá ligado? Pelo menos não nas decisões. Talvez no meio do caminho ali, na hora de discutir, para poder facilitar as conversas, ele se pareça. Mas na hora de tomar a decisão,
ele não é assim, Aham. saca? Então eu acho que já deu pra adiantar bastante coisa aqui, né? Já deu pra separar do que é sínodo. Aprendendo agora o que é sínodo, que eu não sabia. A única vez que eu ouvi falar em sínodo foi quando teve na Amazônia, né? Ah, sim, sim. A primeira vez que eu ouvi, nossa, sínodo da Amazônia, teve muita treta lá também, né? Teve aquelas as Pachamama coisas lá, todas. teve os B.O., né? Mas assim, você falando isso agora, tipo assim, os bispos reúnem, tenta clarear a ideia pro Papa e o Papa tem mais, como se tivesse mais informação, né? Tem mais elementos pra tomar uma Isso. decisão, né? E tem outro ponto também, assim, como todo mundo fala, vira um negócio que todo mundo... No começo era só os bispos que falavam, né? Inclusive, esse sino tem um ponto diferente que eu vou explicar mais pra frente, mas... como todo mundo fala, as pessoas falam o que elas pensam, elas expressam as opiniões dela. Então, o local pra sair ideia ruim lá, no sínodo, lá. entendeu? É. Os trem atrapalhados aparecem no sínodo mesmo, entendeu? Porque lá tá todo mundo falando e pau na máquina, saca? O importante é o que vai sair no final dele. Durante o processo, irmão, todo mundo fala e fala, sabe, 500 mil. Vale lembrar, por exemplo, os judaizantes do Concílio de Jerusalém, que queriam que os homens fossem circuncidados, sabe? E estavam errados, sabe? E aí depois já perceber que eles estavam errados e aí a igreja segue a partir daí. Então, sempre tem alguém... E geralmente, como a gente está discutindo algum problema vigente de uma diocese, de igreja e tal, é normal você ter grupos que defendam soluções distintas para o mesmo problema, saca? Então, uns querem uma coisa, outros querem outra, vira aquele... É uma brainstorm católica, né? É isso aí, irmão. Pensa, você sentar todo mundo assim... Todo mundo fala lá o que tem pra falar e vai embora. E vai embora. É claro que assim, como é muita gente, tem que organizar, né? Então Uhum. tem tipo umas estruturas pra se organizar e tal, pra não virar só um falatório sem fim, né? Mas basicamente é isso. Um sínodo. Explicando a primeira parte do nome, né?